Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Tokenization, um bate-papo sobre negócios e tokens. Eu sou o Rodrigo de Almeida, CEO do Grupo Index e fundador da MapForest e Forest Token. E eu sou Fernando Stricker, sócio do SHLO Advogados e também cofundador da Forest Token. Fala, Fernandão, tudo bem, cara? Tudo ótimo. Um tema importante hoje, né? Hoje muito importante, né? A gente sabe, vamos falar aí de security tokens. Primeira coisa, né? Não vamos confundir com tokens de segurança, né? Exatamente, um erro muito comum. Um erro muito comum, mas a gente já explica isso daqui. Acho que é um tema que todos deveriam abordar, todos que pensarem em alguma coisa sobre tokenização de ativos, forem pensar de alguma forma como que eu vou trabalhar, o que eu vou ofertar na tokenização, deve pensar muito bem sobre esse tema, né? Esse é o tema queridinho dos advogados aí, porque se você cair no conceito aqui de security, que no Brasil a gente chama de valor imobiliário, você tem que cumprir uma série de leis e regras e governança. Então, por isso que esse tema aqui eu até vou brincar, que é a pós-graduação agora de todos vocês que estão nos acompanhando. Vocês já aprenderam conceitos básicos. Esse é um conceito também básico, mas ele é bem difícil. Muito difícil. E assim, eu digo, até esses dias eu estava conversando com um amigo que está escutando o nosso podcast. Falou, pô, legal, bacana, mas ainda estou meio confuso. Eu falei, cara, fique tranquilo, eu também. Exatamente. A gente, toda vez que a gente para analisar um token, a gente passa por isso, né? Categorizar um token é muito difícil, né? Então, se a gente parar para pensar, às vezes ele vai ter, de acordo com a sua função que ele exerça, ele pode cair numa categoria ou na outra. Exatamente. Né? E tem muita zona cinzenta que o pessoal acaba, o empresário adora, né? Aproveitar uma zona cinzenta para dizer, olha, eu não cumpri esse requisito aqui, que é o que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos lá, vamos partir do princípio. Security Token. Vamos fazer qual que seria uma tradução para Security Token? A tradução mais correta, como é um termo jurídico, Security, dos Estados Unidos, norte-americano, direito norte-americano, no Brasil é valor imobiliário. E esse conceito, ele é bem técnico. Então, você entender o que é um valor imobiliário exige uma formação jurídica ali, para você conseguir explicar e verificar se algum contrato, se algum título configura ou não valor imobiliário. Então, a construção desse instituto que a gente chama, ela é histórica há vários anos e surgiu do empresário. O empresariado, nas suas negociações, por exemplo, inventou o título de crédito. O título de crédito não se confunde com o valor imobiliário. Título de crédito, vamos supor, eu trocava soja com arroz com você, mas isso é chamado de permuta. Eu troco com você e a gente chega num acordo. E os títulos de crédito surgiram quando eu não podia trocar nesse momento. Eu preciso de um tempo porque o arroz não está pronto, né? Eu tenho que colher no futuro. E os valores imobiliários surgiram ainda para dar mais fôlego para o mercado de crédito e investimento. Então, nas grandes navegações que você vai ter uma origem disso, da onde surgiu, e agora a gente está chegando na tokenização, que é ainda um pouco mais envolvendo a tecnologia com esses conceitos jurídicos e por isso que se torna tão complicado de compreender. Então, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás aqui e vamos explicar para o nosso ouvinte, então, valor imobiliário de uma forma simples, tá? Não vamos querer esgotar aqui o conceito, mas de uma forma simples, um valor imobiliário e um exemplo. Tá, um valor imobiliário, vamos pensar numa ação de uma empresa. Uhum. Né? Então, a empresa tem lá suas ações, seu capital é dividido em ações e quando você compra lá a ação na Bolsa de Valor, você está comprando um valor imobiliário. Você também pode ter lá o debenture, que na verdade é uma obrigação de pagar o debenturista ali que tem o debenture, ele tem um direito em relação à remuneração daquele título. Uhum. Então, geralmente quando a gente fala em Bolsa de Valores, a gente está falando de valor imobiliário. Então, você provavelmente está nos ouvindo, já comprou o valor imobiliário. E por que isso é importante? Porque é um instrumento usado pelos empresários para capitalização. Então, por que eu vou na Bolsa de Valores colocar minha empresa limitada, transformar numa SA aberta? Porque eu preciso de dinheiro e eu não quero ir no banco. Então, eu vendo ações pulverizadas coletivamente, né, para as pessoas, para que esse dinheiro venha no meu caixa e eu exerça atividade. Então, eu consigo alavancar meu negócio sem pegar um dinheiro e ter que pagar juros. Então, eu fraciono minha empresa em partes e coloco e vendo a minha empresa em partes
esse seria um formato, né? São as ações, né? Tradicionalmente. Quando eu vendo essas ações, eu distribuo isso e as pessoas que estão ali investem na minha empresa. Exato. Né? E dentro disso elas acabam indiretamente assumindo o risco da minha empresa. Você falou tudo em relação ao dos critérios, que é justamente você que é investidor, você está correndo risco, certo? Sim. Uhum. Não tem um dever da empresa de pagar dividendos se ela não der lucro. Sim. Ok. No título de crédito, ele tem que te pagar porque você combinou uns juros lá, enfim, uma remuneração. Então, aí você já começa a entender a diferença. A gente vai... O crédito é passivo, né? Por exemplo, assim, Exato. Você acaba não tendo... eu acho que o que é muito importante a gente entender é isso, né? No crédito, eu vou lá, falo para você e falo para você, ó, você vai ter uma renda agora passiva, vamos dizer, independente se eu der certo ou eu der errado, você vai ter essa renda lá, eu tenho que te pagar aquilo. O crédito dá para pensar assim, quem emitiu o título vai ter uma dívida que você tem que pagar. E tem que pagar. Data de vencimento. Independente de certo ou errado. A empresa você tem uma participação indireta. Com risco. Com o risco. Então, por exemplo, tanto é que as ações sobem e descem e tem o risco da própria gestão e riscos internos. Então, isso é o valor mobiliário. E aí a importância que a gente leva para uma questão que é CVM, Exato. Regulação. Por que a gente precisa de regulação nessa negociação? Porque há um entendimento que a gente vai mexer, então, com a poupança popular, com o investidor não qualificado, que pode colocar todas as suas reservas numa determinada empresa e ele tem que entender minimamente que existem esses riscos. E a CVM vem para regular, né, o órgão regulador, né, dentro de cada país vai ter o seu, nós estamos falando de CVM, ela vai tentar fazer o quê? Minimizar esse risco, colocar obrigações para aquele cara que está ofertando suas ações que sigam minimamente algumas condições mínimas de governança e, em cima disso, minimize o risco. Então, aí eu acho que a gente poderia entrar numa outra explicação que a gente vai cair antes de entrar no token, que é o famoso Howey Test. Isso. Eu fui até dar uma pesquisada a mais, né, uma aprofundada, eu gosto muito de ver a questão de história, eu queria entender de onde veio, e é curioso, isso vem da década de 30 nos Estados Unidos, quando uma empresa vai fazer a negociação de cítricos na Flórida, se eu não me engano, e aí ela distribui participações dessa empresa, ela compra, ela arrecada um dinheiro de investidores, e a partir desse dinheiro ela compra as próprias áreas delas e começa a retribuir vai fazer a gestão desses cítricos. E essa gestão desses cítricos ela vai porcionar de acordo com os valores que foram pagos. E isso foi cair lá na Suprema Corte Americana porque era ou não era valor mobiliário. E aí surge o Howey Test, que a gente traz para o Brasil, né? A gente acaba usando isso aqui no Brasil. Né? O Brasil, ele importou muito e depois eu falo um pouco disso, da história aqui da CVM, da regulação do nosso mercado de capital. Ele importou muito o conceito de lá, inclusive essa metodologia do Howey Test, que Howey era o nome da empresa, essa que você comentou, e ele é utilizado como um passo a passo, é uma sequência de perguntas e se todas forem respondidas como sim, você tem um valor mobiliário. Sim. Se você quiser entrar nesse tema, a gente entra agora. Eu acho que talvez eu acho que a gente poderia fazer uma abordagem, porque a gente tem que falar sobre o security token, né? Então a gente tem que entrar na tokenização. Mas eu acho que vale a pena a gente falar os principais passos ali que a gente existe, que é justamente o que vai dizer se o que você futuramente pensa em tokenizar, por mais que você esteja usando tecnologia, fazendo de uma forma diferente, vai ser caracterizado como valor mobiliário. Então, acho que vale a pena. Uma palhinha, então. Uma palhinha do então, as perguntas são as seguintes. Existe um investimento por alguém? Sim. 2, o investimento é formalizado por um título ou contrato? Se for um token, o que você considera? Pode ser considerado um contrato? Sim. 3, o investimento é coletivo? Você está ofertando isso e porcionando, como você falou, fazendo uma vaquinha para aquele empreendimento? Quebrando ele, né? Quebrando ele? Sim. Foi feita aos investidores alguma oferta de remuneração? Foi prometido alguma coisa, uma oportunidade de participação ou parceria? Algum benefício para ele? Tem os dividendos, por exemplo, né? Pagamento de dividendos ou... Participação no resultado, aqui até um pouco... alguns casos de token são difíceis porque
o pessoal vem e fala, não, mas a retribuição é em Bitcoin, não é em dólar, não é em real. Então, eu estou dando outro criptoativo, não estou dando dinheiro. Então, essa pergunta 4 é não. Mas entende que sim. Se você der algum tipo de benefício... Sem sombra de dúvida, né? A criptomoeda, né? Então, hoje já ficando mais claro até o conceito. A liquidez dela. A liquidez e tudo mais. 5. A remuneração tem origem nos esforços de terceiros, que seria, no caso, a empresa que está captando. Né? O investidor, ele não está fazendo nada. Ele aportou e está aguardando. Isso é muito importante, né? A gente entender. Eu estou ofertando um pedaço do meu negócio para você, mas quem vai trabalhar sou eu. Uhum. Então, você depende se eu trabalho ou não. E essa que é uma grande preocupação, né? Por exemplo, de uma regulação. Aí eu lanço aqui um negócio, falo, beleza, só que eu não vou trabalhar também. E aí a empresa afunda, o negócio afunda e eu fiquei com o seu dinheiro. E aí a gente cai lá nas famosas pirâmides e tudo mais. E a última pergunta é, os contratos ou títulos, eles são ofertados publicamente? Você está fazendo uma divulgação pública? E aqui também é o conceito de público, por exemplo, estou ofertando no Facebook, no Instagram, meu site aberto, eu tenho uma plataforma, isso é considerado oferta pública. E isso que eu acho que é importante, a gente vai poder debater isso muito lá no nosso token, no Forest Token, a gente conversou muito sobre isso, né? Eu falei brigou, né? Porque a gente discutiu muito mesmo. Uhum. E a gente, por exemplo, optou por uma plataforma fechada. E aí isso é um conceito importante que também tem que se trazer, né? Porque a oferta, desde que seja também dentro de uma plataforma fechada, você pode, então, cair aí numa exclusão disso, desde que existam investidores qualificados e isso você acabe levando para um balcão de negócio não organizado. Mas não vamos entrar muito aqui, porque senão a gente acaba confundindo. Bom, acabamos de explicar, então, o valor mobiliário, acabamos de explicar como é que a gente descobre o que é valor mobiliário, como a gente descobre se é. A importância desse conceito. A importância desse conceito. E agora, vamos cair, então, no Security Token. Posso até fazer uma conclusão de tudo isso, né? Eu sei que é muita palavra, muito palavrão, mas, assim, o valor mobiliário, vocês notaram que eu recebo o dinheiro e eu posso dar errado e eu não tenho que fazer mais nada. Sim. Então, é muito perigoso você dizer que tem um negócio, captar por valor mobiliário, não entrega nada e, na verdade, você sumiu com o dinheiro. Sim. Então, assim, é por isso que é bem regulado. E onde que isso tem a ver com os tokens? Muita gente fez token de valor mobiliário, ofertou, captou e não tinha projeto nenhum por trás. Eram os ICOs antigos que a gente vai falar agora. Os antigos ICOs. Vamos lá, vamos para o token, né? Então, vamos pensar aqui, então... Mas a gente está entendendo que o token vai ser um valor mobiliário, que a gente vai acabar caindo nisso, na regulação, o que a gente pode tokenizar? Então, porque o princípio é que já existe lá uma forma de distribuir. Então, primeira pergunta, o que a gente vai tokenizar quando a gente imagina cai num security token? Tá? A gente tem, quando vai tokenizar, por exemplo, você tem que prever ali funções, direitos para o token holder, que é quem vai comprar esse token de você. Você pode tokenizar, e algumas pessoas fizeram isso, o pode entre aspas, tá? Não é permitido, mas você vai lá e tokeniza as ações da Tesla. Tinha gente fazendo isso, sem autorização deles, etc. E dizendo, olha, se a Tesla subir, o token vai subir. Então, muita gente estava surfando essas ondas, achando, não tem regulação, eu vou fazendo. Mas, na verdade, tem, né? No fim, você não tinha nenhum projeto por trás, você tinha uma mimificação, digamos, daquele mercado para especulação. Mas, quando eu vou tokenizar, em geral, você está tokenizando um contrato. Sim. Né? Você tem que ter alguma coisa no mundo tradicional, digamos assim, no mundo offline, que é um contrato ali com alguém. Depende muito do teu negócio. Eu posso também não ter nenhum papel, nada. Já vi vários projetos assim que não tem absolutamente nada, mas o token dá certos direitos. E isso por si só é suficiente, por exemplo, para a CVM vir e falar, olha, esse teu token está dando direito de remuneração aqui para os investidores. Então, mas espera aí, como que você garante isso? Não, eles têm os tokens, eles vão receber na carteira deles a remuneração. Tá, mas ele está vinculado às cotas da tua empresa? Não, as cotas aqui a gente não quer que eles entrem no capital social, porque senão eu tenho que dar direito a voto para eles. Tá, então praticamente ele é um sócio, mas ele não tem nenhum direito de voto. E aí no direito brasileiro, e assim como fora também, quando você vira sócio, você tem essa figura do sócio, ele tem vários direitos e também vários deveres. Sim. E o que o pessoal começou a explorar é essa criação de uma terceira figura que não existia,
que era um token, Sim. dando certos direitos, mas sem obrigações e também sem essas contrapartidas da empresa com essa pessoa. Sim. No fim, estava tudo só no digital, sem um link no mundo real. Sim. E isso é o que mais deu problema. Bom, então aqui que a gente chega. Então, o que eu posso tokenizar? Eu posso, sim, entender que eu consigo trazer a possibilidade da tokenização de uma participação de uma empresa, eu consigo tokenizar um direito de um debênture, eu consigo criar isso. E o que eu enxergo que também é uma grande facilidade é que você, com tecnologia, você pode fazer ponta a ponta, tirando, por exemplo, intermediários. E essa é a grande vantagem de você fazer um security token. Mas, seguindo, né, dentro dessa linha, e aí? Fiz lá um token, acabei vendo disso, prestei ali o teste Howey, e aí? Deu o valor mobiliário. Como que eu faço hoje? Qual que é o problema de cair nisso, né? Se é que dá para chamar um problema. Não é um problema, é uma conformação do teu negócio que tem que estar de acordo daí com a Lei 6385 no Brasil, que é a lei da CVM. Você tem que obrigatoriamente cumprir o que a lei diz lá em relação à distribuição, emissão de valor imobiliário. Todo o mercado de capital brasileiro, o mercado de capitais nosso, ele tem alguns players que são regulados. Então, uma distribuidora de títulos e valores imobiliários são as DTVMs. Quem investe aí com corretora, enfim, sabe que existe essa figura. E é difícil obter isso, não é qualquer um que obtém. Justamente porque as DTVMs são um intermediário que tem uma série de obrigações e responsabilidades legais. Se der um problema na distribuição, você tem lá um CPF, um CNPJ responsável por aquilo. Então, esse trabalho de verificar se é valor imobiliário ou não, ele significa depois uma série de custos de governança e de estrutura para você fazer no teu negócio. E esse acaba sendo um problema, por exemplo, para o negócio, porque você acaba levando a uma burocratização e os custos e tudo mais, e aí acabou. Mas o que está acontecendo, Fernando, hoje? Por exemplo, então, ok, tem valor mobiliário sendo tokenizado e negociado no Brasil hoje? Primeira pergunta. Tem sim, e até isso que eu ia falar. Apesar de tudo isso que a gente acabou de comentar, dos custos e tudo mais, a CVM lançou um sandbox, que é basicamente um edital em que as empresas de criptoativos e prestadores de serviços criptoativos podem se inscrever, são selecionadas para apresentar seu projeto sem se submeter diretamente ainda à lei. Tem lá algumas benesses que são dadas com condições. E algumas empresas, como a B4, que é até uma referência a B3, só que em inglês, BEE4, para quem quiser pesquisar, ela a ideia é fazer também uma bolsa de valores, assim, digamos... Um balcão organizado. Organizado. Então, justamente para você ter alguns projetos que consigam encaixar lá, startups e tudo mais. Isso tem sido uma nova aí, que é a Star, também um mini ICO que eles pretendem, um mini IPO que eles pretendem fazer, que é uma oferta inicial, mas também tem uma série de requisitos, não é qualquer um que consegue entrar, tem que ter uma certa organização. Por isso que, como a gente sempre fala aqui, né, Rodrigo, a tendência é você ter que ter um projeto bem organizado, um projeto bem estruturado, para você conseguir aproveitar essas novas portas de acesso a um mercado de varejo, digamos assim, de investidor não qualificado. Maravilha. E isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Também houve lançamentos, né, no mercado de tokens que são, sim, valor imobiliário, mas eles não foram lançados no Brasil, né? Eles são lançados fora do Brasil, né? Aí entra o advogado arquiteto, né? O cara olha, assim, países que dá para você ofertar, que é muito mais fácil você ofertar publicamente, e que a fiscalização ou ela é menor ou ela é mais reativa, depois, se não der problema, enfim. E aí, basicamente, a empresa faz offshore, começa a operar lá fora e quem tokeniza é lá fora, não é no Brasil. E aí, investidor brasileiro não pode aportar, mas aí você pega ainda o mundo todo que conseguir, sem ter uma fiscalização das outras agências reguladoras, né? Você conseguir ter o teu negócio rodando fora. Então, hoje, o que você mais vê são projetos de tokenização fazendo essa arbitragem regulatória. Eles chamam de arbitragem regulatória, que é você ver onde está mais favorável e eu levo a minha empresa lá para conseguir estruturar o projeto com uma segurança, uma tranquilidade um pouco maior e ver se ele para em pé. Então, esses são
as novas estratégias e as novas formas de criação de negócios que a tokenização também está estimulando. Maravilha. Nós precisamos ir, estamos chegando no nosso limite aqui, nós precisamos ir concentrando. Eu acho que a gente vai ter que fazer outro podcast para a gente conversar um pouco mais, né? Aprofundar esses conceitos. Mas eu gostaria que a gente pensasse assim, a gente teve os ICOs, né? Isso. Que são os Initial Coin Offers. E agora a gente tem os STOs. Isso. E isso foi uma evolução, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? E depois a gente só dá uma pitada, para depois eu acho que isso, inclusive, pode ser um próprio, né? Um programa próprio. No mundo dos criptos tem muita brincadeira de nomenclatura. Basicamente, assim, os ICOs, a Initial Coin Offering, porque todo mundo, na época, estava discutindo se era permitido o Bitcoin concorrer com moeda de curso legal, né? Se era moeda, se não era moeda. Então, ficou essa ideia do coin. Depois o pessoal percebeu que é token, né? Token, criptoativo, não necessariamente estou falando de moeda. A gente falou no episódio anterior sobre isso. E aí eles como os ICOs ficaram patinho feio, porque tinham vários projetos captando, mas sem ter uma empresa ainda rodando. Sem uma regulação. Eles criaram o STO, que é Security Token Offering, que é uma oferta de valor imobiliário, só que no mundo dos criptoativos. Pode fazer isso? Depende do país que você está, depende do que você está ofertando e depende, no caso do Brasil, aqui para ficar no nosso exemplo, você tem que passar pela CVM. Então, eu sou valor imobiliário, o que eu preciso fazer? Ir até a CVM, ou você faz uma consulta para ver se o teu token é ou não valor imobiliário. E até eu trouxe um caso que a gente pode falar bem rapidinho sobre um que não reconheceu como sendo valor imobiliário. E é engraçado, porque você, se fizer o Howey Test, parece que vai dar. Que são os casos de Footycoins. O clube de regatas do Vasco da Gama tinha feito uma consulta em 2020 para a CVM, perguntando, olha, eu quero criar um token com base nos direitos que eu tenho com os jogadores. Eu vou ajudar esse jogador a crescer na carreira e quando eu fazer a venda dele, eu tenho direitos de crédito aqui pela participação na evolução dele. Então, é o que é chamado de mecanismo de solidariedade, né? Então, 5% desse crédito nosso eu quero dar para os token holders, porque daí eu antecipo uma renda, o clube acaba recebendo um valor, eu aplico no desenvolvimento de jogadores e depois eu distribuo caso esse jogador seja vendido. Basicamente, a CVM falou que não é valor imobiliário justamente porque é um ganho eventual. Né? Esse jogador pode ser vendido ou não, e o esforço ali também é muito do jogador, né? Tem várias nuances que eu acho que merecem um episódio só pra gente falar de case. Porque eu não consigo, de verdade, eu não consigo entender como isso não é valor imobiliário. Eles falaram o seguinte, nas palavras da CVM, a intenção de promover, né, concluiu que apesar de estarem presentes, a intenção de promover uma oferta pública, um investimento a ser realizado proveniente de um contrato e a expectativa do lucro, ainda assim as Footycoins não poderiam ser consideradas valor imobiliário, dado que não existiria um empreendimento comum. Eu discordo porque a minha visão é que no final ali justamente isso, quem está ofertando isso é o clube, isso é um ativo do clube e depende de como o clube vai promover, desenvolver esse ativo, que é o jogador. Então, por exemplo, se ele pegou um jogador de base, ele tem uma estrutura, ele tem um negócio, ele tem que promover, ele tem negociadores. Mas, eu acho que isso vale a pena a gente concentrar num estudo. Até porque aqui eles falam, o critério para tirar de valor imobiliário foi da inexistência do empreendimento comum, então a gente pode explorar esses conceitos, porque você vê que a gente vai entrando num juridiquês e a gente explora daí com calma, porque tem mais um caso que eu queria falar, que é o da Niobium, que foi reconhecido um dos primeiros como utility token. E, enfim, é da Bolsa Bovespa de São Paulo, então é bem legal a gente abordar o caso Niobium em conjunto com os demais. Com certeza. Bom, o que a gente está vendo? Então, a gente tem que fazer essa análise, eu acho que a ideia é mostrar, né? Então, a preocupação com o valor imobiliário. Se eu não me engano, no parecer da CVM, também lá ele deixa essa brecha, né? Ele fala assim, não, mas é que de repente um security token pode ou não pode ser valor imobiliário, né? Essa é uma das questões que, se eu não me engano, eu estava lá também, que é justamente a função que ele exerce. E eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, isso foi uma discussão que a gente teve no nosso token, que foi justamente, né? Cara, tem uma promessa, tem um valor, o que isso enquadra, né? E a gente chega lá numa conclusão, não, esse é um ambiente fechado, é um ambiente regulado, onde as pessoas
as pessoas não, as PJs que entram lá, então são investidores qualificados. Então isso muda essas nuances, eu acho que vale a pena a gente abordar em cada local. O que eu queria falar para concluir aqui, que eu queria que a gente fizesse, Fernando, era, mas então é valor imobiliário, mas qual vai ser a grande vantagem, né? Antes de eu passar para você, o que eu entendo é que o Security Token vai trazer uma oportunidade de você poder fazer investimento em ativos, né, ou empresas, negócios, seja o que for dentro disso, participar, que não estão listados, que não estão numa grande bolsa, porque a gente sabe muito bem, por exemplo, uma empresa, né, por exemplo, para participar, um fundo imobiliário, para você ter essas quantias, precisam grandes escalas. E eu acho que justamente a tokenização, e é o grande objetivo dela, é você fracionar, dar mais liquidez e democratizar o acesso. Essa é a visão que eu tenho hoje, por exemplo, sobre a importância do Security Token. Eu concordo com você. Existe hoje uma dificuldade de acesso de projetos, em geral, que não conseguem entrar no mercado de capitais, né? Por N questões, mas uma delas, custo e burocracia. Então, assim, até... terceiros. Você ter uma orientação jurídica, financeira, para entender todo esse mercado, para você, pelo menos cogitar... Advogado, ele quiser. Cogitar que você vai conseguir entrar no mercado desse e melhorar o teu negócio, as pessoas não têm acesso, né? Não conhecem, não sabem, enfim, é complexo. Então, eu acho que o mundo da tokenização, ele veio também para fazer essa democratização. E a vantagem que você perguntou, né? Qual que é a vantagem, então, de ter um Security Token? A partir do momento que você tem um projeto sério, que você quer dar segurança para o teu investidor, você está realmente se responsabilizando perante as autoridades de que, olha, se der algum problema, eu sei que eu corri esse risco, mas o investidor está seguro, eu tenho um projeto que eu sei que para em pé. Então, assim, a partir do momento que a tua pele está em jogo ali, você vai fazer de tudo para que dê certo e que pare em pé. Você tem hoje muitos projetos de tokenização que não têm essa responsabilidade, então é comum o projeto ser abandonado e não ter mais nada. Isso é o grande ponto, né? Isso é aquilo que a gente sempre fala aqui, da necessidade de uma regulação, né? Da gente ter isso. É claro, não pode ser um extremo, tem que ser justamente a tokenização é a facilidade, a democratização, que eu entendo que é a democratização para o investidor e para o investido, né? Porque às vezes eu tenho um negócio, eu até tenho oportunidade de escalar, mas eu não tenho recurso, eu preciso de um terceiro para conseguir aumentar o meu capital, e aí esse intermediário já começa a ficar caro, uma negociação. Então, a gente entende que o mundo, né, esse universo que a gente vai criando em volta das criptos, né, os criptoativos de forma geral, é isso que é a beleza do negócio. É você conseguir trazer mais recurso, permitindo que pessoas que têm menos para investir em negócios que elas não poderiam, e também aproximar esses empreendedores, né, que também gostariam de poder receber esses aportes e escalar seu negócio. Exatamente. Bom, pessoal, eu agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. Fernandão, acho que hoje foi bem legal, só que eu acho que é muito intenso e eu já vou te falar que a gente vai ter que fazer outro. Com certeza, parte 2. Parte 2, a gente vai ter que aprofundar alguns conceitos, várias ideias surgindo. Eu estou com algumas ideias também aí para a gente pensar. Outra coisa que eu estava pensando, um tema interessante, Fernandão, imposto de renda. Com certeza. Tá? Tributação. Estamos na época aí. Como é que funciona isso? Como é que eu vou declarar? Investir, comprei. Putz, tem vários amigos meus que não estão seguindo lá, se eu não me engano, a IN 1888, né? Uhum. Bom, várias coisas a gente tem. Eu estou ficando muito feliz. A gente está cada dia aumentando mais a audiência. Mas por hoje é só. Valeu, pessoal. Agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. E se gostou, compartilhe o Tokenization com um amigo. Siga a gente nas redes sociais, Fernandão, eu, nosso grupo, a Forest Token. E valeu, galera. Até mais. Um abraço, até a próxima.